Tira a foto bonita aí, Ismael. Minha camisa nova. Aleluia. Amém? Irmãos, olhe para mim, por favor. Eu já disse aos irmãos que nós amamos vidas nesta casa. Somos uma igreja que amamos vidas. Todas as vezes que alguém perguntar para você qual é o propósito da sua igreja, você pode dizer isso para qualquer pessoa. A nossa igreja ama pessoas. Amamos ganhar almas nesta casa. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo. Então, nós estamos durante 21 dias de jejum e oração nesta casa. Desde o dia 26 de agosto, nós iniciamos 21 dias de jejum. Quem está jejuando aí? Levante a sua mão bem alto, deixa eu ver. Glória a Deus. Nós estamos jejuando durante 21 dias. Esses 21 dias de jejum, ele tem um propósito. Qual é o propósito? No dia 15 de setembro, coloca aqui para mim. Agora ficou longe, né? Os irmãos saíram aqui do ladinho, agora está tudo lá atrás agora, ó. Dá uma olhadinha lá para trás para quem não viu. Fizemos um giral lá atrás. Fizemos um giral lá atrás, né? E aí a mídia, a projeção, iluminação, filmagem, tá tudo lá atrás agora. Ficou mais espaço para nós, mais livre. Então no dia 15 de setembro, que dia? Olhe para mim, por favor. Diz que o ministro Alexandre de Moraes proibiu virar para o irmão e falar uma palavra quando o pastor manda, né? Ele está proibindo tudo, né? Diz que está proibido agora, não pode falar, vira para o seu irmão e fale tal coisa que o ministro Alexandre de Moraes vai mandar prender. Como eu não tenho medo do Alexandre de Moraes e eu estou debaixo do nosso regime que a Bíblia nos ensina e da Constituição, direito de expressão de culto, então não estou nem para Alexandre de Moraes. Vira para quem está do seu lado e fale para ele assim: dia 15 de setembro, se você não trouxer 3 amigos, faz o gesto para ele. Quantos amigos você vai trazer dia 15? 3 amigos. Nós iremos fazer um culto de milagres dia 15 de setembro. E você vai trazer 3 amigos nesse dia. Vocês estão olhando, estão tudo falando porque eu estou... Ficou legal minha camiseta? Minha camisa? Estão me chamando de havaiano, de não sei o quê. Ah, vocês estão acostumados tudo... Dia 15 de setembro, você vai trazer 3 amigos e nós teremos o culto de milagres. E nesse culto, eu tenho certeza absoluta, Deus vai fazer alguma coisa com seu amigo. Eu profetizo, nós estamos orando para isso. Deus vai pegar seu amigo, vai curar ele, vai fazer um milagre na vida dele e vai trazer ele para os pés dele. Amém? Vai trazer o seu amigo para servir ao Senhor junto com você. Então dia 15 de setembro não pode chegar aqui sem 3 amigos. Missionário, mas eu não arrumei 3 amigos. Vem assim mesmo, porque tem crente que não arruma os amigos e nem vem. Então é para você vir e trazer 3 amigos. Onde vai caber esse povo? Dá uma olhada aí, quase não vai caber aqui dentro. Mas nós vamos dar um jeito. Os crentes da igreja ficam em pé do lado de fora e os amigos entram e a gente prega para os seus amigos. Amém? Não pode faltar nenhum de vocês e também não pode deixar de convidar esses 3 amigos. Outra coisa, no dia 14, nós vamos dar início ao nosso encontro. Então vai ser volta do encontro domingo à noite. Nós vamos estar voltando do encontro no dia 15, no domingo. Vai ser o culto de milagres e também a volta do encontro com o amor de Deus. Quem ainda não foi no encontro dessa igreja, levante a mão. Dessa igreja. Você já pode ter ido em outra, levante a mão bem alto. Líderes, dê uma olhada aí. Nós temos umas 100 pessoas aí que não foi no encontro. Então nós precisamos fazer a inscrição de todos esses irmãos para irem para o encontro com o amor de Deus, dia 14 e 15 de setembro. Quem já foi para o encontro aqui? O encontro é...
Isso aí. Então, não falte. Dia 14 e 15 tem encontro. Dia 15 de setembro nós temos o nosso culto de milagres. E eu tenho certeza que será sobrenatural. Mais algum aviso? Dia 17, obrigado. Dia 17, terça-feira, após o culto de milagres, nós teremos batismo. Quem não é batizado aqui ainda, levante a sua mão, bem alto, deixa eu ver. Uau, nosso batismo nós vamos passar de 50 também. Então dia 17, nós vamos matar você para o mundo. E você vai ressuscitar com Cristo Jesus. Amém? Vai ter festa das águas, dia 17, grande batismo nesta casa. Não fique de fora, procure seu líder de célula e será sobrenatural. Amém, queridos? Vamos lá, vamos mergulhar naquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Lucas capítulo de número 14, versículo de número 16. Lucas 14, 16. Eu disse aos irmãos semana passada que a minha mensagem durante esses dias até o dia 15 seria uma mensagem para levar os irmãos para nós chegarmos ao nosso objetivo, ganhar vidas. Então Lucas 14, 16. Faça assim comigo, ó. Psss. Isso. É o que, Miss? Então vamos lá. Lucas 14, versículo de 16 a 23. Vamos ler essa história e eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Põe para mim, quem está lá? Está longe, hein, Sofia? Agora, né? É a Sofia que está lá? Põe na NTLH. Linguagem NTLH. Tem aí? Vamos lá. A hora da ceia, enviou o seu servo Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham, tudo já está pronto. Versículo de número 18. Mas eles, um por um, fizeram o quê? Começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. Versículo de número 19. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. Versículo de número 20. E o outro disse: acabei de casar e por isso não posso ir. Versículo de número 21. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas folhas da ICB, ou pelas folhas de Marabá, pelos becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Versículo de número 22. Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz o que o Senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu, em outra versão diz: o Senhor lhe disse. Então o patrão respondeu: vá pelas estradas e pelos caminhos e faça o quê? Faça o quê? E obrigue. Faça o quê? Bem alto. Faça o quê? A palavra de hoje é essa. Qual é o tema da palavra de hoje? Obrigue. Então, faça o quê? Obrigue obrigue os que você encontrar ali, fazer o quê? A virem, a fim de que... Vamos ler de novo, 1, 2, 3. Preste atenção, deixa eu resumir essa história para os irmãos. A Bíblia diz que o Senhor está
contando uma parábola para os seus discípulos, está falando sobre o servir ao Senhor, o servir o reino e se alimentar do reino. Antes disso, os discípulos começam a conversar. Ele diz: então, que bom que nós vamos nos alimentar do pão do reino. Jesus então conta uma parábola para eles, que um senhor preparou uma grande festa. Nessa grande festa, ele entregou o convite para uns amigos. Só que no dia da festa, cada um deles inventou uma desculpa. Um disse: eu comprei um terreno e eu preciso dar uma olhada nele. Eu comprei umas juntas de boi e eu preciso saber se elas servem para o trabalho. O outro disse: eu acabei de casar e não tenho como ir, me desculpa. Então a Bíblia diz que aquele senhor dá uma ordem para os seus empregados e diz: vai pelas cidades, procure as pessoas pelas cidades e tragam elas aqui para que a minha casa fique cheia. A Bíblia diz que eles vieram e foram dar um relatório para o patrão e disse: olha, fizemos o que o Senhor mandou, mas ainda tem lugar vazio, ainda há lugar na casa. Agora o patrão disse: vá novamente pelos becos e valados pela cidade e obrigue as pessoas a virem. É para fazer o quê? Pastor, que negócio louco é esse? É para obrigar as pessoas a virem. Essa palavra obrigar, eu quero que você anote, por favor. Ela é uma palavra grega. Escute primeiro, para você entender, todo o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego e algumas palavras em aramaico. Quando você pega essa palavra obrigar-se, essa palavra é uma palavra grega. Traduzindo essa palavra, ela significa anacaso. Cadê? Tem a arte aí. Anacaso essa palavra. Ou anagcaso. Vai achar a arte que eu pedi para salvar. Quando você olha essa palavra anagcaso, ela significa o que, pastor? Obrigar. Então, a palavra anagcaso é obrigar-se. Fazer com que as pessoas venham na força. Sabe quando você convida alguém, ele diz assim: eu não posso ir, e você dizer: ah, vai. Não tem essa de dizer que não vai, não. Você vai puxar ela pelo braço e vai obrigar ela a vir à igreja. De fato, essa é a palavra anagcaso. E essa é a história que você está lendo. Quando a Bíblia diz que houve essa questão, nós precisamos aprender algumas coisas. E a minha palavra hoje para você é: quando você quer, você faz. Quando você não quer, você arruma uma desculpa. O que eu disse? A grande questão da vida é que nós precisamos buscar alguma coisa para fazer. E nós normalmente buscamos algumas coisas para fazer. Só que nem sempre o que nós buscamos para fazer, nós temos sucesso. E muitas vezes, quando nós tentamos fazer algo, é normal acontecer o fracasso. Nem sempre você vai vencer, nem sempre você vai romper, nem sempre vai dar certo, nem sempre tudo que você intentar para fazer, você vai conseguir. É normal acontecer o fracasso. Agora, o grande problema e a grande questão da vida é nós entendermos como nós iremos nos comportar, com sucesso ou com fracasso. A grande questão é que nós aprendemos a nos comportarmos com o sucesso, mas nós não aprendemos a nos comportarmos com o fracasso. E normalmente o fracasso ele traz para nós algumas consequências. E nós precisamos aprender isso. Então, quando nós encontramos uma razão para o fracasso, sabe o que normalmente a gente faz? A gente começa a acreditar naquela razão que nós encontramos e nos apegamos a ela. Você tenta fazer alguma coisa, não dá certo, e você fica cômodo com aquilo, e você se acostuma em não ter conseguido fazer alguma coisa. Preste atenção, nós não podemos nos acostumar com o fracasso. Nós não podemos ser cômodos com o fracasso. Nós temos que romper em algumas questões. É comum a gente ficar acostumado com o fracasso. Sabe o que muita gente diz? Ah, dessa vez não deu certo, mas eu tentei. Tem gente que acredita que tentou, não deu certo, e ele fica tranquilo em relação a isso. Nós não podemos aceitar de quando tentarmos fazer alguma coisa e não dar certo,
e nós ficarmos quietos. Nós temos que entender e desenvolver uma capacidade de superar essas desculpas do fracasso que nós enfrentamos. O grande problema, e eu gosto dessa frase, e já disse isso muitas vezes aqui na igreja: quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Esses dias eu disse aos irmãos, e vou repetir: o que diferencia o bem-sucedido do mal-sucedido é a capacidade de superar desculpas. O que faz a diferença do bem-sucedido para o mal-sucedido é a capacidade de superar desculpas. Por quê? A desculpa nós sempre vamos levar ela todos os dias. Ah, não deu certo. Aqui no Pará é não deu de eu ir. Ah, você não foi por quê? Porque não deu de eu ir. Não deu de eu ir. É não deu de eu ir ou não deu de eu ir? Não deu de eu ir. Não deu de eu ir. Então nós acostumamos muitas vezes com isso. Nós acostumamos em expressar uma desculpa, inventar uma desculpa, e nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar o não como resposta. Nós não podemos aceitar as desculpas do dia a dia. Nós temos que fazer algo acontecer, superar as desculpas, superar os desafios que nós enfrentamos. Imagina comigo, você faz uma festa e ninguém vai para a sua festa. Qual é a sua posição em relação a isso? Você vai ficar chateado, você vai ficar amargurado, você vai ficar triste, é normal. A Bíblia diz que aquele homem planejou uma festa, ele organizou uma festa, ele preparou tudo para uma festa. Quem aqui já fez uma festa? Gasta? Sim ou não? Gasta? Imagina ele tendo preparado tudo para aquela festa. Vamos supor que era hoje. Alugou mesa, alugou cadeira, mandou fazer o bolo, preparou a carne para o churrasco. Não pode festa. Hoje é a maior festa que tem, é hoje. Então, mandou preparar tudo. Mandou preparar o bolo, as cadeiras, a mesa, o ambiente, ornamentou tudo. As irmãs preparam tudo para o culto e de repente não vêm as irmãs para o culto. Os jovens preparam e não vêm os jovens para o culto. O pastor prepara para o domingo e o povo não vem para a igreja. Eles prepararam toda a festa. Agora imagina, quando deixou tudo preparado, nenhum dos convidados vieram. Qual é a lógica que nós enfrentaríamos? O que eu e você imaginaríamos que viveríamos? Aquele homem fez de tudo, eles colocaram tudo para a festa. Ele podia dar uma desculpa e dizer o quê? Bem, eu fiz a minha parte, mas eles não quiseram vir. Gastei, fiz de tudo, mas eles não vieram. A Bíblia diz que aquele homem não era um homem comum. A atitude dele não foi uma atitude comum. Por quê, pastor? Porque a atitude comum é quando você olha e diz: ah, não vieram porque não quiseram, mas eu fiz alguma coisa. Mas quando você tem uma atitude incomum, você faz a diferença. Ele olha e diz: já que não vieram, nós vamos fazer a festa de todo jeito. A festa vai acontecer. Se os convidados não vieram, nós vamos trazer outras pessoas para a festa. Nós vamos fazer alguma coisa, mas a casa precisa estar cheia. A casa precisa estar. Olhe para mim, irmãos. Vamos tirar essa imagem dessa festa e vamos colocar essa imagem como aqui na igreja. Domingo à noite, a mesa está pronta aqui. A mesa está posta. O alimento está preparado para nós. A palavra é o alimento. A mesa, o altar está posto. Está tudo organizado. Agora o que nós precisamos fazer? Precisamos encher a casa para que todos participem dessa festa e sejam alimentados. Mas muitas vezes nós convidamos alguém e o nosso convidado não vem. Quem já convidou alguém para vir para o culto e ele não veio? Já convidou alguém e ele dizer assim: eu vou. E quando chegar no dia, você fica olhando. Vai lá para a porta para esperar ele e ele não aparece.
A Bíblia diz que aquele moço, ele não foi como uma pessoa comum. Ele não foi como uma pessoa normal. Ele disse: olha, nós precisamos encontrar uma outra maneira para que a festa aconteça. A casa precisa estar cheia. A casa precisa estar, mais uma vez, a casa precisa estar. Quando alguém quer fazer algo, ele faz. Mesmo que a Bíblia nos ensina que nós temos que obrigar as pessoas. Esse texto de Lucas 14, eu amo esse texto, desde quando nós entendemos sobre crescimento de igreja, eu amo esse texto, porque eu digo que a obrigação dos cristãos é essa. Vamos colocar que nós somos os empregados daquele Senhor. O Senhor é o nosso Deus e nós somos os empregados dele. A ordem é para quê? Para que nós vamos aonde? Nos becos, nos valados, na cidade, aqui a gente pode dizer, nas folhas, nos bairros, e fazer o quê? Obrigar as pessoas a virem para a festa. Porque todo domingo à noite nessa igreja é uma festa. Eu estava conversando com um pastor esses dias e ele disse para mim assim: domingo passado vocês estavam em festa na igreja? Eu disse não. Ele falou: rapaz, eu vi uma multidão lá na igreja. Eu falei: não, todo domingo tem festa na igreja. Como que você consegue fazer uma festa todo domingo? Eu falei: não, é o culto de celebração, é a nossa maior festa, porque durante toda a semana a célula se reúne e no domingo à noite nós fazemos uma grande festa para adorar o Senhor. Agora escute, quando a Bíblia nos ensina que a casa precisa estar cheia, a ordem é para quem buscar o povo? Nós. Eu disse que até o dia 15 eu vou ministrar isso para os irmãos. Nós temos que obrigar as pessoas. Essa é a ordem do Senhor. Anacaso é obrigar as pessoas a virem. Por quê? Porque o patrão deu uma ordem. A casa tem que estar cheia. A casa tem que estar. Tem alguma cadeira vazia aí perto de você? Tem? Pois é, ela precisa estar preenchida. O que eu quero que você aprenda com isso? Obriga as pessoas, obriga-se, não crie desculpas. Anote isso aí, obriga-se, não crie desculpas. É para fazer o quê? Obrigar as pessoas e não criar desculpas. Sabe o que a Bíblia me diz? O comportamento daquele homem me chama a atenção. A festa poderia terminar ali triste. Ele podia acabar com a festa naquela hora. Por quê? Um fiasco. Não foi ninguém. Você já foi num show que não foi ninguém? Esses dias nós fomos num show. Falaram que ia ter um show lá na Velha Marabá. Lembra? Aí nós fomos pro show lá na Velha Marabá. Um show, e nós estamos num show lá na Velha Marabá. Falei: não, acho que a gente chegou muito cedo. Aí começou a chover. Aí eu falei: será que vai vir alguém? E de repente não deu ninguém no show. Eu falei: meu Deus, como é ruim você ir para um lugar e as pessoas não darem uma resposta. Depois nós fizemos alguns comentários sobre isso. Então a Bíblia diz que aquele moço preparou o ambiente e não foi ninguém. Todos inventaram uma desculpa. Todos disseram: não podemos ir. Mas a Bíblia diz que ele não fez como pessoas comuns fazem. O que pessoas comuns fazem, irmãos? Preste atenção. Primeira atitude de uma pessoa comum: ela se abate. Ah, ninguém me ama. Não vieram, porque essa hora é que a gente sabe quem são os verdadeiros amigos. Eu convidei, você não veio. Já sai do grupo logo dos amigos. Já zanga, já sai do grupo. Não veio ninguém para a minha festa. Vocês são traíra. Vocês falaram que viria, não veio. Vocês inventaram um monte de desculpa. Isso é a pessoa comum, é normal. Ela se abate. A expectativa dela está a 1000, mas de repente ela se abate. Outra coisa que as pessoas comuns fazem: elas choram. Não é assim que acontece? Começa a chorar. Não veio ninguém. É assim mesmo. Eu já sabia que ninguém me amava. Ela entra em depressão porque as pessoas disseram não para ela. Outros, aqui não. Outros xingam. Aqui não. Amém? Outros xingam. Pessoas comuns, elas são tomadas por um desânimo quando elas ouvem um não.
Pessoas comuns, elas são tomadas pelo impacto negativo quando elas ouvem o não. Elas se deprimem, elas xingam, elas se entristecem. Isso é pessoa comum. Mas aquele que sabe quem ele é, ele não se detém nisso. Aquele Senhor sabia quem ele era. Ele disse: eu vou fazer a festa e a casa vai estar cheia do mesmo jeito. Eu sei a festa que eu quero fazer e a casa vai estar cheia do mesmo jeito. Ele surpreendeu até os funcionários, porque ele disse: eu não vou aceitar ser ignorado. Ele pode até ter ficado irado, pode ter ficado com raiva, pode ter ficado zangado, mas ele criou uma forma de encher a casa novamente. Escute uma coisa, irmãos, nós precisamos aprender a atitude daquele Senhor. Vamos aprender como servos, mas a atitude daquele Senhor mudou completamente a minha visão a respeito de alguma coisa. Nem sempre vai acontecer do jeito que a gente quer, mas o que vai fazer a diferença é a forma de como eu vou reagir. Eu preciso aprender a reagir. Nem sempre eu vou ter o que eu quero, nem sempre vai acontecer da maneira que eu quero. Ele nunca imaginava que ele ia chamar os seus amigos e os seus amigos não iriam. Mas ele aprendeu uma coisa: a festa vai acontecer do mesmo jeito. Que eu disse? Ele não chamou os seus servos para desabafar com eles. Olha, estou chateado, estou triste, estou amargurado. Eu tentei fazer isso e eles me abandonaram. Eles não quiseram, ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele disse: nós iremos jantar do mesmo jeito. Vai haver o banquete do mesmo jeito. Ele teve um outro comportamento. Ao invés de ficar só com raiva, só abatido, só amargurado, ele teve um outro comportamento. Ele reuniu seus servos e disse: a festa vai acontecer. Do mesmo jeito que ela estava preparada, a festa vai acontecer do jeito que nós planejamos. Se aqueles não vieram, outros virão. Que eu disse? Se aqueles não vieram, mais uma vez, o que eu disse? Ele disse: a casa vai ser cheia do mesmo jeito. Preste atenção, irmãos. Eu estou crendo que no dia 15 de setembro os seus convidados virão. Pastor, e se eles não virem, o que a gente vai fazer? A gente procura outros. Mas se eles derem desculpa e disserem não tem como ir, a gente vai em outros amigos e vai fazer o que com eles? Vai o quê? Está com medo de falar, né? A gente vai obrigar eles. Vai puxar ele pelo braço. Tu vai comigo. Nós tivemos eu fiz uma vez esse anacaso aqui na igreja. Nós pregamos ele durante 11 domingos. 11 domingos eu preguei anacaso. Lembra lá no prédio antigo? Eu fiquei 11 domingos pregando sobre esse texto. E eu me lembro que eu disse para os irmãos: convide alguém, vai para a casa dele 5:30 da tarde, estaciona a sua moto e o seu carro e diz: eu só saio daqui quando você se arrumar e for comigo. Quantas vezes nós vimos isso acontecer? Os irmãos fizeram isso e trouxeram as pessoas. Nós precisamos aprender com aquele Senhor da festa. A festa vai acontecer do mesmo jeito. Nós iremos salvar as pessoas dessa cidade. Nem que a gente puxa ela pelo braço para elas virem para a igreja, para entender quem é Jesus. Esse mundo está difícil, irmãos. A situação do mundo, eles inventam desculpa todos os dias. Eles questionam todos os dias o reino de Deus. Eles não querem participar desse banquete que nós temos. O mundo acha que a festa melhor é a deles. O mundo acha que a festa melhor é aquela que eles fazem, como Vasti estava fazendo a sua festa quando o rei chamou ela, e ela estava na sua festinha particular, mas ela perdeu o momento de estar na presença do rei. Preste atenção, a Bíblia diz que a melhor festa, o melhor lugar, o melhor ambiente é estar aqui na casa do Senhor. Esse é o melhor lugar. Então nós temos que ter a obrigação de trazer as pessoas para elas entenderem que essa festa é melhor do que a festa que eles vão. Essa festa é melhor do que qualquer outro lugar que eles vão. As pessoas não querem entender isso. As pessoas não querem aceitar Jesus por aceitar.
nós precisamos mostrar quem é o Senhor e o que é que Ele tem preparado para esse povo. Essa cidade precisa conhecer o Senhor e eles precisam aprender a participar do banquete do Senhor. A mesa está posta para todos. Nós não podemos ser egoístas e querer só para nós. A igreja precisa aprender isso. Marabá precisa ser salva. Amém? Marabá precisa ser. Nós estamos vivendo um momento aí complicadíssimo. Um momento, eu acho que um dos mais difíceis que a gente enfrenta hoje em dia, esse momento de 45 dias de campanha política. O momento complicado, é uma briga, é confusão. Quem vota em fulano, quem vota em ciclano, dá briga. Se você declarar apoio para um e não apoio para o outro, dá confusão. Mas sabe o que eu acho interessante? É que as pessoas vão para a rua, as pessoas balançam bandeira, as pessoas saem com santinho na mão. Os candidatos, principalmente pastores candidatos, eles saem na rua caçando de todo jeito alguém para votar para ele. Eu estava vendo isso ontem, um pastor que sai na rua caçando, pedindo voto para todo mundo. Se nós fizéssemos isso pelo reino, irmão, se a gente saísse com um folheto na mão, todo mundo olha, ei, vote em quem? Jesus de Nazaré, aceite Jesus, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer fazer alguma coisa. A melhor coisa que tem é participar do banquete de Jesus. Ah, pastor, quem é o melhor para a cidade? Deus sabe quem é o melhor. Quem for de Deus vai ganhar e acabou. Agora nós acreditamos o quê? O melhor é estar no banquete do Senhor, a mesa preparada para nós. A melhor coisa é os cristãos aprenderem isso. Os políticos pagam formiguinha para fazer campanha na rua, pagam boca de urna para o último dia ficar convencendo as pessoas na hora de votar. Eles pagam para convencer. Nós precisamos aprender a viver uma vida de reino e trazer as pessoas. Você vai, porque você quer convencer alguém para votar no seu candidato. Não é assim que a gente faz? Você quer convencer alguém para votar no seu candidato. Se eu perguntar aqui na igreja quem apoia um candidato, deve ter um monte. Mas você quer convencer alguém para apoiar o seu candidato. Sabe o que nós vamos fazer? Nós não vamos convencer não. Nós vamos trazer a pessoa, vamos dizer, você precisa mudar de vida. Você precisa aceitar Jesus. Ele quer mudar a sua história. Ele é o único que pode mudar a sua vida. É o único que pode mudar a sua história. Essa igreja vai falar de Jesus durante 21 dias. Aonde a gente for, a gente vai pregar o quê? A gente vai pregar o quê? É o quê? É o quê? Jesus. A gente precisa aprender a fazer isso. Nós precisamos entender que a casa precisa estar cheia. Aquele moço, ele com a sua indignação, com a sua raiva, com a sua fúria, o que ele propôs? Ele propôs no seu coração: eu vou fazer a festa do mesmo jeito. Essa casa tem que estar cheia. Não aceito ninguém faltar. A festa vai acontecer do mesmo jeito. Olhe para mim, líder de célula, quem é aqui? Levante a mão. Você já imaginou você preparar a sua casa para fazer uma célula? Você bota as cadeiras, você liga o som ambiente, porque o líder de célula faz isso. Ele prepara as cadeiras, o local, ele prepara o lanchinho, ele prepara um ambiente, liga o som baixinho, uma música, deixa tudo no jeito, tudo preparado, e de repente não vem ninguém na sua célula. É triste. Só os líderes de célula. É triste. Aí, qual é a nossa intenção? Ninguém me ama mais. Aí vem para o pastor de rede e diz: eu não quero mais ser líder, porque eu convidei e ninguém foi. Pastor, esse negócio de líder não é para mim. Semana passada ninguém foi para a minha célula. O que você vai fazer se não der certo na sua célula? O que você vai fazer se nada der certo para você? Se essa semana você tentar fazer alguma coisa e nada dá certo, você vai fazer o quê? Hoje eu estava vendo um videozinho com a missionária. Eu disse: meu Deus, que negócio feio. Uma mulher fez um videozinho, eu até ri. Ela disse que estava em casa, foi fazer a comida, acabou a água. Aí ela disse que quando foi colocar não sei o que no fogo, acabou o gás.
Aí ela pegou o galão de água, o galão de gás e botou no porta-mala do carro. E quando ela estava indo comprar a água e o gás, acabou a gasolina. Aí ela largou o carro e estava indo embora a pé. E ela disse que no meio do caminho a chinela quebrou. Falei, rapaz, ela está com uma urucubaca. E quando ela estava chegando na porta de casa, começou a chover. Eu falei, Jesus, mas ela gravando o vídeo, rindo. Eu falei, já imaginou se fosse outra pessoa, ia dizer o quê? Meu Deus, eu vou me matar. Numa situação dessa, nada deu certo. O que você vai fazer se nada der certo? Qual é a sua intenção, ou qual é o seu coração, se você tentar fazer algo que não dá certo? Porque quem garante que tudo vai dar certo? Aquele moço tentou fazer uma festa, e não foi ninguém, mas o que ele fez? Ele continuou dizendo, a festa vai acontecer. O que você vai fazer se nada dá certo? Vai entrar em choro? Vai entrar em crise de identidade? Ah, eu não sirvo para isso. Ah, eu não sirvo para aquilo. Ah, eu não dou conta de ser líder. Ah, eu não dou conta de fazer nada. Todo mundo prospera menos eu. Todo mundo cresce menos eu. Nada para mim dá certo. O que você vai fazer? Vai entrar em crise de choro? Vai entregar o seu cargo? Vai se jogar? Vai fazer o quê? Eu e você precisamos aprender que nós temos algo poderoso. O que, pastor? Poder para superar desculpas. Poder para quê? Quem quer? Quem quer? Quem não quer? Arruma desculpa. Se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Se não der certo amanhã, vai dar certo depois, mas vai acontecer do mesmo jeito. Eu creio nisso. O Senhor declarou que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se hoje você não rompeu, amanhã você vai romper. Nós precisamos aprender a perseverar. Hoje pela manhã eu conversei com um pastor, eu disse, meu filho, persevera. Como é que está os cultos aí? Está meio difícil ainda, meu pasto. Já sabe de quem eu estou falando quando eu falo assim. Está meio difícil, meu pasto. E eu disse, meu filho, persevera, continue, vai acontecer. Porque não deu certo hoje, vai dar certo domingo que vem. Creia, você precisa aprender a superar as suas desculpas. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Se você conseguir superar as suas desculpas, você vai ser bem sucedido. Você vai sair da razão de comum e vai passar a ser incomum. E o Senhor está procurando homens e mulheres incomuns. Ele não quer pessoas comuns como qualquer um outro. Ele precisa ver pessoas que acreditam que vai dar certo. A célula não deu ninguém hoje, mas semana que vem vai dar. Domingo à noite não deu ninguém no culto, domingo que vem vai acontecer. Essa semana deu tudo errado, mas eu vou crer que o Senhor vai mudar a minha história e semana que vem vai dar tudo certo. Eu não consegui superar isso, mas eu vou superar, porque Deus vai me dar força para isso. O diabo se levantou hoje, mas vai cair no nome de Jesus, porque eu não vou aceitar tal coisa. Chacoalha quem está do seu lado e diga, quem quer faz. E quem não quer, dá desculpa. Ah, eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se eu vou conseguir. Ah, eu não sei se eu vou entrar por isso. Tem gente que entra numa crise. Quem já teve vontade de bater em alguém? Não. Segura assim. Oxe, Brenda, pensou que eu ia bater no marido dela? Que isso? Ela queria era que batesse, eu não bati. Tem gente que dá vontade de falar assim, meu irmão, em nome de Jesus, desperta, pelo amor de Deus. Nós precisamos aprender. Tem gente que ele é tão passivo, tão pacato, as coisas estão acontecendo, o mundo está caindo, ele está, será? Meu irmão, creia, você precisa acreditar, vai dar certo. Ah, pastor, eu tentei uma vez e não deu.
Ele vai para o emprego, ele arruma um emprego e não deu certo. Aí ele quer viver desempregado agora. Porque o emprego que ele foi não deu certo. Ele diz, não, agora eu não vou mais arrumar emprego não. Eu tentei uma vez, pastor, e não deu certo. Tentou, tenta de novo. Tentou, tenta de novo. Deus tem algo poderoso. Amém, Júnior? Amém, Júnior? Está me ouvindo, meu filho? Tentou uma vez, não deu certo. Deus vai levantar outra moça para você casar, em nome de Jesus. Só as irmãs solteiras aí, levanta a mão. Isso, depois procura o cameraman lá, que ele está na pista. Eu falei que eu ia te pegar. Falei. Procura o cameraman, depois procura lá. Preciso casar esse menino, em nome de Jesus. Ele está meio mole, meio desanimado. Tudo que pede para ele, ele vai meio marrando. Ele precisa casar. Irmãs solteiras, me ajudem. Procure o cameraman. Te peguei, Júnior. Então, você precisa entender, vai dar certo. Chacoalha quem está do seu lado, diga, não deu certo hoje, pode dar certo amanhã. Não invente desculpas. Chacoalha ele, diga, supere as desculpas. Supere as desculpas. Supere as desculpas. Vai dar certo, irmão. Ah, pastor, eu já apanhei demais. Eu já tive muito problema, já tive muita dificuldade. Supere as desculpas. Se você conseguir superar as desculpas, você vai sair da qualidade de comum e vai passar a ser um incomum. Você não pode aceitar, ah, pastor, eu acho que eu estou em crise. Ei, irmão, sai desse negócio de crise. Crie algo poderoso para a sua vida. Tire esse S aí de crise, é só tirar o S. Crise, tira o S. Crie algo para a sua vida. Entenda, Deus é poderoso para fazer algo infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele pode fazer alguma coisa. Chacoalhe ele de novo e diga, supere as desculpas. Nós precisamos aprender isso. Jesus teve essa natureza na casa. Jesus teve essa natureza na casa. Ele superou, ele obrigou-se a fazer algo. Preste atenção numa coisa, a Bíblia diz que Jesus foi ignorado pelos seus. Jesus veio para o que eram seus. João 1,11, coloca para mim. João 1,11, 12. João 1,11, 12. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Versículo de número 12. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu direito de quê, irmão? De se tornarem filhos de Deus. Preste atenção. Jesus foi profetizado desde o Gênesis, desde o primeiro princípio, desde o início. Jesus foi profetizado que ele viria. Toda a Bíblia profetiza a vinda de Jesus. Toda a Bíblia profetiza o Messias virá. O Messias virá, o libertador virá, o Salvador virá. Toda a Bíblia diz isso. Agora a Bíblia diz que ele veio. E quando ele chegou, ele foi rejeitado. Ele foi o quê? Rejeitado. A sua doutrina foi ignorada. Imagina Jesus pregando para eles, ensinando eles, dizendo quem ele era, mas eles ignoraram a doutrina de Jesus. Jesus está ensinando, olha, eu vim para vos libertar, e se vocês crerem verdadeiramente, vocês serão livres. Jesus veio para fazer algo sobre a vida deles, mas a Bíblia diz que eles foram cada dia mais se afastando do Senhor e ignoraram a sua doutrina. Os fariseus ignoraram os milagres de Jesus. Ele fazia milagres e os fariseus ignoravam. Por que ele faz milagres? Ele não é o Messias, ele foi ignorado. O seu perdão foi ignorado, a sua salvação foi ignorada. Ele teve rejeição.
sofreu perseguição, violência pelos seus, pediram até a morte de Jesus. Desde Gênesis ele estava prometido, os judeus esperavam por ele, ele veio, mas os judeus não acreditaram. Agora o que Jesus faz? Jesus superou tudo isso. Jesus fez o quê? Jesus fez o quê? O pão da vida estava para todos e eles não quiseram. A mesa estava posta para todos e eles não quiseram. Ele sofreu rejeição. Ele olhou para um lado e para o outro e disse: eu não vou aceitar isso. Eu acredito e vou mudar a história. Olha o que Jesus fez. Eu acho fantástico essa história. Olha o que Jesus fez. Quando todos negaram ele, todos deixaram ele de lado, todos ignoraram. Olha o que ele fez. Mateus capítulo de número 9, versículo 10 e 11. Mateus 9, 10 e 11. Vamos lá, bem alto. 1, 2, 3. Versículo 11. Escute, ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Agora Jesus está almoçando na mesa, na casa de Mateus. E o que acontece? Perto de Jesus, quem está? Os republicanos. Perto de Jesus, quem está? Os pecadores. A Bíblia deixa bem claro: aqueles de má fama. Quem são os de má fama? Os piores que existem, os pecadores e os publicanos. Agora Jesus veio para o que eram seus, os seus o rejeitaram. Agora ele chama quem? Os piores, aqueles que não foram convidados, aqueles que não estavam preparados para isso. Sabe o que acontece? Olhe para mim, por favor. Olhe para mim. A gente pensava antes, no início da igreja, antes dela chegar a nós, principalmente o pentecostalismo, antes de chegar até nós, em 1910, quando chegou em Belém do Pará, por Daniel Berg Gurnavim, a igreja batista reinava, imperava no Brasil. Mas era a batista tradicional. Então você imagina a cena de algumas pessoas para terem acesso à igreja. Você era batista, você sabe disso. A acessibilidade era muito difícil. As pessoas tinham dificuldades, por quê? Porque a acessibilidade. Então as pessoas tinham aquela visão do calvinismo. Eu estou dando uma rodeada. Tinha a visão do calvinismo, dos predestinados para ser salvo. Porque o evangelho não era para todos, era só para alguns, só os bonitinhos, só os arrumadinhos, só aqueles que estavam escolhidos, predestinados para ser salvos. Aí vem o pentecostalismo através de Daniel Berg Gurnavim. A Assembleia de Deus começa em 1910. Então começa a vir todo tipo de gente para a igreja. Aí as pessoas vão começando a aceitar a Jesus. Mas chegou uma época, escute bem o que eu estou falando, em que começaram também a prejudicar o acesso de outros entrarem também nessas igrejas pentecostais. Por quê? Porque para entrar na igreja pentecostal tinha que ter a roupa certa, o jeito certo, adequado. Então não era qualquer um que chegava lá e tinha acesso ao céu. Era só aquele grupinho que tinha um jeitinho de se arrumar. Aí até que há um tempo atrás começou a criar as igrejas churches. Que agora todo mundo começa a entender que o acesso direto a Deus não depende de passar pelo pastor. Porque antigamente tudo que queria tinha que falar com o pastor. Você tinha que pedir oração para o pastor, porque a oração do pastor era mais forte que a tua.
Agora, tudo era o pastor que resolvia. Tudo era assim. Aí você vem agora para uma igreja que começa a entender alguma coisa diferente. E essa igreja começa a ensinar para você o quê? Todos nós temos acesso direto ao céu. Ele não morreu para pastor. Ele não morreu para apóstolo. Ele não morreu para evangelista. Ele não morreu para aqueles mestres. Ele morreu para todos. E todos que creem têm acesso direto a Ele. Aí agora, entra na igreja quem? Todo tipo de gente. Entra na igreja agora, bebo, drogado, prostituto, prostituta, adúltero, gente que não presta, de todo jeito. Porque quando entra agora, sabe que pode ter acesso ao céu. Olhe para mim, irmãos, se fosse depender de algumas igrejas, esse pretinho aqui não estava na igreja e não era pastor. Se fosse depender de algumas pessoas, porque ele chega na igreja todo esquisito, todo estranho, bandido, as pessoas tinham medo de receber ele na igreja. Hoje não, a porta está aberta para todos. Aqueles que eram para ser, não quiseram, mas Jesus chegou e pegou os pecadores, aqueles que não tinham nada. Sabe o que a Bíblia diz? Aqueles que eram de má fama. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não tenha vergonha. Quem aqui era de má fama? Levante a mão. Bem alto assim. Quem era de má fama? Que é isso, pastor? Quem aqui já andou aprontando umas coisinhas lá no mundo? Levante a mão. Já, né? Então foi para esses que ele veio. Agora a Bíblia diz que ele veio para aqueles que eram seus. E os seus, agora ele chega e ele começa a pegar pessoas que eram marcadas pelo vício, pela prostituição, pelo adultério, pela maldade. E ele começa a trazer essas pessoas. E ele diz: olha, tem alguma coisa acontecendo. Aí as pessoas começam a criticar. Mas espera aí, o que Jesus está fazendo? Ele está dizendo: não. Ele está superando. Ele não vai ficar triste, amargurado, porque ele podia ficar triste, amargurado, porque aqueles que eram para receber ele não receberam. Mas a Bíblia diz que ele começou a alcançar outros. A festa é para todos, mas tem muitos convidados que não virão. Mas sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer aqueles que não eram os convidados. Quem, pastor? Os de má fama dessa cidade. É esses que nós iremos alcançar. Aqueles que muita gente acha que não serve para nada. Quem são esses, pastor? Nós vamos alcançar os Zaqueus da vida, que muitos olham para ele e dizem assim: esse aí não vale nada, esse aí só sabe usurpar os outros, esse aí só sabe pegar o que é dos outros. Mas nós vamos alcançar esses Zaqueus, porque um dia o Senhor vai estar passando perto da casa dele através de você. Ele vai dar um jeito de ver Jesus como Zaqueu deu um jeito de subir. E sabe o que vai acontecer? Jesus vai dar uma palavra para ele dizendo assim: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus vai alcançar os Zaqueus dessa cidade. Sabe quem o Senhor vai alcançar? As Marias Madalenas dessa cidade. Nós iremos atrás daqueles que muitas vezes as pessoas não querem. Sabe o que eu digo muitas vezes? Uma vez o nosso pastor falou uma palavra e eu já repreendi ela tantas vezes. Como é que eu vou falar isso? Está gravando. Meu pastor que me ganhou, presidente desta casa, um dia ele falou uma palavra assim, que a igreja Casa da Bênção era a igreja das lavadeiras e dos pedreiros. Aí a gente de vez em quando reclamava, dizia: o senhor podia falar que também era a igreja dos ricos, porque é muito difícil. Aí depois eu comecei a entender. Sabe por que ele falou isso? Porque a gente vai aonde muitas vezes as pessoas não querem ir. Nós entramos em lugares que muitos não querem entrar. Nós não estamos aqui atrás só daqueles que achamos que devem vir. Nós estamos atrás daqueles que precisam receber o Evangelho. Nós entramos em qualquer lugar, irmão, nos becos, nos valados. Se os ricos vierem, glória a Deus, vão vir, vão ser bênção. Mas nós entramos na casa daqueles que precisam, daqueles que necessitam de Jesus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos superar como Jesus superou. Nós vamos atrás das Marias Madalenas. Nós vamos fazer o que, pastor? Os cegos, os coxos, os aleijados na beira do caminho. Muitos não queriam, os fariseus passavam direto, mas Jesus parava para dar atenção para eles, porque ele veio para o que eram os seus rejeitaram. Mas agora ele começou a trazer aqueles que não estavam preparados. Olhe para mim, por favor.
Tem muita gente que poderia estar aqui, mas não está. Mas nós vamos trazer aqueles que nunca imaginariam estar dentro dessa casa. Vamos trazer pelo braço. Olha para quem está do seu lado aí. Alexandre de Moraes proibiu, mas a gente continua. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele assim, ó: você vai trazer puxando pelo braço. Seu pai, sua mãe, sua família, seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, seus colegas, pessoal da sua faculdade, da escola, pessoal do seu trabalho, todos aqueles que rodeiam você, você vai puxar pelo braço e vai dizer: você precisa ir participar do banquete comigo, que está preparado lá na igreja. Tem um banquete preparado para você. Vai arrastar pelo braço. Como, pastor? Anacaso. Nós vamos fazer isso. Jesus entendeu isso. Jesus buscou os leprosos, os endemoniados, porque ele veio para o que eram seus, e os seus rejeitaram. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Jesus veio para todos, mas muitos rejeitam. Nós iremos encher essa casa. Pastor, mas a igreja já está cheia. Mas nós iremos encher mais ainda. Até que não caiba mais, nós vamos encher essa casa. Nem que a gente rasta pelo braço, puxando pela perna. Tem uma imagem que eu gosto. Se você puder, depois compre essas mensagens. Eu vou ser bem aberto para os irmãos. Eu escrevi 11 mensagens dentro de um livrinho. Ele é um livretozinho, acho que tem 15 páginas. E o nome do livro é isso aí, ó: Anacaso. Você vai ver a página desse livro. Acha para mim aí, Sofia, se vira. A capa desse livro é alguém puxando uma ovelha pela perna, arrastando a ovelha pela perna. Essa é a capa do livro. Ele puxando pela perna, obrigando a ovelha a vir para comer na mesa do Senhor. Nós iremos fazer isso. Obrigar as pessoas a estarem aqui domingo para ouvir uma palavra. Quantos creem no que eu estou falando? Jesus foi um homem anacaso. O propósito da vida de Jesus foi alcançado. O que ele tinha que fazer? Alcançar pessoas. Aqueles que ele chamou para a festa não vieram, mas ele continuou fazendo o que precisava ser feito. Deixa eu te falar uma palavra, irmãos. Nessa casa ainda tem lugar para os seus amigos. Nessa casa ainda tem lugar para os seus parentes, para os seus vizinhos, para os seus colegas, para aqueles da escola. Ainda há lugar neste lugar aqui, para que eles recebam uma palavra de direcionamento para a vida deles. Quantos aqui entraram nessa casa e sua vida foi mudada? Nós entendemos isso, e nós temos o poder de mudar a vida de muitas pessoas. Jesus não ficou indignado e disse: eu também não vou fazer mais isso, não. Jesus foi sentar com os publicanos, com os pecadores. Nós iremos ganhar almas nessa cidade. Eu creio. E quem Deus vai usar? Você. Quem? 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 Deus vai usar você. Deus te chamou para isso. Ainda tem lugar nessa casa. Hoje eu estava aqui pela manhã, e na hora que eu estava sentado ali atrás, a dança começou a reclamar. Diz que vão fazer uma manifestação na porta do meu escritório. Vão queimar pneu. Por que, pastor, que a dança está reclamando? Porque diz que eu estou sempre puxando um pouquinho para frente as cadeiras para caber mais lá atrás. E aí eu disse: gente, eu não fiz isso. Fez sim. O senhor puxou mais para frente para botar aquele balcão lá atrás. Aí eu estava ali hoje e eu já comecei a olhar assim: aonde é que cabe mais cadeira nessa igreja? E adivinha aonde cabe mais cadeira? Nós precisamos entender: o Senhor nos deu esse lugar. Esse prédio não é nosso, mas o Senhor nos deu esse lugar para quê? Para nós enchermos ele de pessoas, entregando a vida para Jesus. Essa é a missão da igreja. Nós pregamos sempre uma palavra de vitória para os irmãos. Nós pregamos sempre uma palavra de bênção para os irmãos. Mas essa palavra para os irmãos está na hora da igreja começar a ganhar vidas. Está na hora da igreja começar a virar uma igreja evangelística. Uma igreja que por onde for vai pregar o evangelho. Do mesmo jeito que as pessoas não têm vergonha. Gente,
O mundo hoje não tem vergonha de nada. Sabe quem é vergonhoso? Os crentes. O mundo não tem vergonha. Você passa na rua hoje e você vê as pessoas tranquilas, sem nenhum pingo de vergonha. As pessoas se beijam no meio da rua, se pegam no meio da rua, transam no meio de todo mundo. Que isso, pastor? Esses dias estava na internet, no Bodim, o povo fazendo isso lá na praia do Tucunaré. É Tucunaré? Ali, no meio de todo mundo. As pessoas não têm vergonha de fazerem nada no meio de todo mundo. Bebem no meio de todo mundo. Os programas de televisão não têm vergonha. As propagandas hoje não têm vergonha de divulgar os seus produtos. Propaganda de cigarro, propaganda de cerveja. Eles não têm vergonha de nada para divulgar os seus produtos. E nós, cristãos, muitas vezes temos medo de falar de Jesus. Nós não podemos ter esse receio. Nós temos que ensinar as pessoas, dizer para elas quem nós somos e o que Deus pode fazer pela vida delas. A cerveja não tem vergonha de fazer uma propaganda que acaba com o casamento, acaba com vida, adoece. O cigarro mata e eles fazem propaganda. Bebida mata e eles fazem propaganda. Ei, as drogas matam e eles fazem propaganda de droga. Estão querendo até aprovar agora no STF droga. E nós temos a vida eterna. Conhecemos Jesus, não podemos ter vergonha de falar dele no meio da rua. Nós não podemos ter medo. As pessoas querem empurrar de nós hoje tudo que elas acham que deve ser. Olhe para mim, por favor. Hoje eles querem enfiar na nossa cabeça que a gente tem que aceitar tudo. Lá vai eu. Hoje eles querem empurrar que eu sou obrigado a aceitar qualquer tipo de coisa que o mundo fala. E eu sou obrigado a aceitar isso. Estão cantando até o hino nacional agora. Com letra, como é que é? Linguagem neutra. Isso é uma palhaçada, irmãos. E eles querem empurrar isso na nossa cabeça. E a gente tem que aceitar. Então eu vou dizer todo dia: Jesus salva, cura, liberta, transforma, restaura, regenera, salva. Jesus vai mudar a história. E eu não posso ter medo de falar isso. Eu não posso ter vergonha de falar. Eu não posso me preocupar em pregar o evangelho. Então eu tenho que dizer para as pessoas, do mesmo jeito que elas querem empurrarem na nossa cabeça alguma coisa, nós vamos obrigá-las a dizer: eu quero salvar a sua vida, quero mostrar que Jesus pode mudar a sua história, quero salvar o seu casamento, quero trazer a sua vida para a vida eterna, quero apresentar para você quem é Jesus. Olha a imagem que eu disse. Essa é a imagem da capa do livro. Ele pegado pela perna da ovelha, forçando ela, arrastando ela, trazendo ela. É assim que a gente vai fazer. Que dia, pastor? 15 de setembro. Nós vamos pegar pelo braço, vamos puxar pela perna, nós vamos amarrar, jogar na moto e trazer e jogar aqui na porta da igreja. Pronto, agora você não vai embora não. E a gente tranca a porta para ele não correr. Nós precisamos pregar o evangelho. Ainda tem lugar nessa casa. Ainda cabe gente aqui na frente. Ainda cabe gente sentado aqui. Ainda cabe gente nas cadeiras vazias. Ainda há lugar nessa casa. E nós iremos encher a casa do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele deu a ordem. Vá pelos becos, vai pelas vielas, vá em todos os lugares e faça o quê? Forçai-os. Faça o quê? Faça o quê? Faça o quê? Forçai-os. Nós precisamos fazer isso. O Senhor nos deu autoridade para mudarmos a história dessa cidade. Eu tenho dito isso para muita gente. Sabe quem muda a história de uma cidade? A igreja. Quando a igreja aprender quem ela é, nós vamos mudar a história da cidade. A sua casa foi mudada quando você aceitou Jesus? Sim ou não? Sua vida foi mudada quando você aceitou Jesus? Sim ou não? Quem aqui teve a vida mudada? Foi mudada quando você aceitou Jesus? Sim ou não? Então essa cidade vai ser mudada quando nós apresentarmos Jesus para ela. Nós vamos ter que entender isso.
Nós somos aqueles servos daquele Senhor. Vá pelos becos e valados, vai pelas cidades, pelas vielas, e forçai-os a vir, até que a minha casa esteja cheia. Agora, isso vai depender de nós. Se você realmente quer, você faz. Se você não quer, você arruma uma desculpa. Então nós precisamos aprender isso, irmãos. Jesus aprendeu isso, ele viveu isso. Está na hora de nós vivermos isso também. Mostrar para esta cidade que nós temos a mudança para todo tempo e para todo momento. Quem é a mudança? Jesus. Nós vamos apresentar Jesus. Então a minha palavra hoje de novo para esta igreja é: essa semana você vai falar de Jesus para alguém. Vai fazer o quê? Essa semana. Você conhece alguém que está precisando de Jesus? Conhece? Então eu quero te fazer um pedido. Você vai mandar uma mensagem para alguém. Lembra do filme? Qual o filme que nós assistimos que no final a gente tinha que mandar mensagem para alguém? Deus não está morto. Quem assistiu esse filme? Deus não está morto. Quando acabou o filme, o que a gente fez? Todo mundo mandou uma mensagem dizendo: Deus não está morto. Lembra disso? Lembra disso? Então quando acabar esse culto, você vai mandar uma mensagem para alguém e vai dizer assim: Deus quer mudar a sua vida, vírgula, hoje. Amém? Deus quer mudar a sua vida. Que dia? Hoje. Você vai sair desse culto e você vai lembrar de um amigo que não é crente. Você vai mandar essa mensagem para ele: Deus vai mudar a sua vida hoje. E se você quiser acrescentar, diga assim: se tiver precisando de alguma coisa, me procure. Eu tenho a solução para o seu problema. Qual é a solução para o problema de todo mundo? Qual é a solução para o problema de todos? É Jesus. Olhe para mim, irmãos, a solução para todos os nossos problemas está em Deus. Não é outra pessoa que vai mudar a nossa vida. Quem vai mudar a nossa história e quem vai mudar a nossa vida é Deus. E eu quero dizer para você: você veio aqui hoje porque você creu nessa palavra, no convite de alguém, e Deus vai mudar a sua vida hoje. Se você crê, fique em pé que eu vou orar por você. Deus pode mudar a sua vida hoje. Você precisa crer que Deus pode mudar a sua história. Se você está aqui, feche os seus olhos, por favor. Deus não te trouxe aqui em vão.